podemos então entender como Deus é onipotente, que o poder que Deus tem não é condicionado nem limitado por ninguém ou qualquer coisa, que não Ele mesmo. Somente Deus limita a si mesmo. Deus é a causa de todo o universo e nele o seu poder opera para sempre. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que deseje. Mas quando se disse numa pergunta anterior, que Deus também é um ser pessoal, isso não acaba limitando a Deus, já que ser uma pessoa pressupõe limites corporais? A resposta é, queridos, não no caso de Deus. Por ser Ele, na pessoa do Pai e do Espírito Santo, um ser espiritual, como espírito, Ele não está limitado a uma forma corporal, mas porque Ele sente o que quer sentir, deseja o que quer desejar, entende o que quer entender, então ele deve ser entendido como uma pessoa, e na pessoa, em termos pessoais, de mãos, de pés, nós podemos pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tem o rosto, tem os lábios, tem as mãos, tem os pés de Deus. Mas quando o texto de Gênesis 18 fala dos 3 homens que se chegaram a Abraão nos carvalhos de Mamre e que ele dirigiu-se a eles, Abraão dirigiu-se a um deles e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça. Aos que dizem que nesse caso Deus assumiu 3 formas corpóreas, uma como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo, porque houve aí uma exceção, isto é, Deus assumiu uma forma corpórea, não apenas na pessoa do Filho, mas das 3 pessoas da Trindade. Será que está correto este pensamento? Bem, aos que destacam o fato de que Abraão usou meu Senhor no singular, isto é, apenas a um dos 3 foi que Abraão chamou de Senhor, provavelmente percebendo que este era o principal dos 3. Então este era Deus. Neste caso, Deus assumiu uma forma corpórea na pessoa do Filho, que um dia, quando veio viver entre nós seres humanos, foi chamado de Jesus Cristo, Jesus o Messias, enquanto os outros 2, então, eram anjos que com Deus faziam 3 pessoas para simbolizar a Trindade de Deus. Mas apenas um dos homens, entre aspas, era Deus. Os outros 2 eram anjos. De qualquer forma, se aprove a Deus como Pai, como Filho e como Espírito assumir diante de Abraão 3 formas humanas, ele o pode fazer. Mas a lógica nos leva a pensar de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo era a pessoa a quem Abraão chamou de Senhor, Deus na pessoa do Filho, enquanto as outras 2, como dissemos, eram seres angélicos. Mas voltando à questão de Deus ser todo-poderoso, Deus pode fazer com que 2 mais 2 sejam 5 e não 4? Bem, Deus pode fazer, mas aí ele não será absolutamente perfeito. Por ser perfeito, Deus é coerente consigo mesmo, e dessa forma, para Deus, 2 mais 2 sempre vão ser 4. Por ser Deus perfeito, ele nunca erra, nunca peca e jamais pode morrer. Nós lemos lá na Bíblia, em Gênesis 18, versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus falando com Abraão sobre o nascimento de Isaac. Lá em Jeremias capítulo 32, versículo 17, diz: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. E em Mateus 19, 26, o texto nos diz que Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que podemos então entender como Deus sendo onipresente? Como o fato de que Deus não está confinado em lugar algum do universo. Deus não está limitado no espaço e nem no tempo. Deus não está presente num lugar e ausente em outro. Assim como Deus não está presente num certo momento da história, mas ausente em outro. Podemos ler lá no Salmo 139, dos versos de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então Deus está onde estão os espíritos dos perdidos, que agonizam e esperando o juízo final. Olha, Deus não está em todos os lugares no mesmo sentido.
Deus não está no lugar das almas perdidas com a sua glória, senão lá já não seria mais um lugar de tormentos. Mas ele vê e sabe o que está acontecendo lá. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus contou que o homem que morrendo foi posto em tormentos. O texto diz, Jesus disse, que em meio ao tormento aquele homem pôde clamar a Deus, ao pai Abraão. E Jesus conta que esse lhe respondeu e lhe falou da impossibilidade de deixar de estar em tormentos para depois se estar na felicidade. A presença de Deus no sentido de se poder falar com Ele é possível no Hades, mas não no sentido de uma presença completa, pessoal. Deus, por exemplo, está no céu, como o lugar da sua habitação e como o local do seu trono, mas não que este lugar o esteja prendendo. Deus não é preso por lugar nenhum ou por qualquer coisa. Então, o que podemos entender como Deus sendo uma trindade, uma triunidade? Que sendo Deus um único Deus, uma única vida, uma única substância, ele se revela e se distingue em três pessoas. Ele é a pessoa de Deus, o Pai. Ele é a pessoa de Deus, o Filho. Ele é a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Não são três deuses. Não são três classificações de Deus. Não são três modos ou três aspectos de Deus ser. São três revelações pessoais de Deus. O termo triunidade se usa para destacar a unidade que existe então entre essas três pessoas da Santíssima Trindade. Enfatizando como enfatiza a Bíblia, Deus como sendo um. Como é que ele pode ser três pessoas? Olha, esse é um mistério de Deus, mas está mostrado na Bíblia. Vejamos o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O nome que está traduzido como Deus em nossa língua é o nome hebraico Elohim. Este nome hebraico é o plural de Deus e não o singular. Literalmente, a tradução seria: no princípio criou deuses, o céu e a terra. Observe que é criou, ele criou, e não criaram, eles criaram. Em hebraico, a língua na qual foi escrita a primeira parte da Bíblia, Deus é Elohá, Eloah. E o plural, deuses, é Elohim. E é esta palavra, Elohim, o plural de Eloah, que está no texto da Bíblia. Obviamente, a Bíblia não pode estar falando de mais de um Deus, porque ela ensina claramente que só existe um Deus. Está lá em Isaías, 44, versículo 6. Mas o escritor sagrado, ao falar de Deus, criando o mundo, ele usou a palavra Deus no plural. Por quê? Para nos ensinar que Deus é uma unidade plural. A palavra Elohim vai aparecer cerca de 2.500 vezes na Bíblia, se referindo a Deus, apesar de ser esta palavra o plural de Deus. Só que o verbo está sempre na terceira pessoa do singular. E aí se pode ler o que está lá em Gênesis 3:22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por que dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas de Deus? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo juntos. Lá na grande comissão, Jesus disse isso em Mateus 28:19. Depois, porque a Bíblia se refere a Deus, o Pai, como uma pessoa espiritual. Isso é, alguém com vontade própria, inteligência e sensibilidade, a quem ele chama de Deus. Romanos 1:7 nos mostra isso. Ele dará a vida eterna, o texto diz, aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Depois, porque a Bíblia se refere ao Espírito Santo como sendo uma pessoa espiritual, isso é, alguém com vontade própria, inteligência e sensibilidade, a quem ela, a Bíblia, chama de Deus. Lá em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, temos: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela já não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Olha, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E agora diz, você não mentiu aos homens, mas a Deus.
E depois porque a Bíblia se refere ao Senhor Jesus Cristo, aí é o caso de Jesus, como sendo uma pessoa espiritual e física, que tem vontade própria, inteligência e sensibilidade, a quem ela chama de Deus. Lá em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Também podemos ler lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quando estudarmos a pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo, vamos ver isso melhor.